Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de parasito. Agora nós vamos falar sobre os artrópodes, né? E dentro desse tema dos artrópodes, a aula de hoje vai ser sobre miíases. Bora lá? A miíase é uma infestação dos vertebrados por larvas de dípteros, que, pelo menos durante um certo tempo da sua vida, se alimentam de tecidos vivos ou mortos do hospedeiro, ou de seus líquidos corpóreos, ou ainda do alimento por eles ingerido. Várias espécies de moscas podem promover miíases, tanto nos seres humanos como em animais domesticados e animais de importância econômica. E há diversos critérios para classificá-las, como, por exemplo, a classificação através da localização no hospedeiro e a classificação do tipo de tecido parasitado. Bom, nessa classificação, nós então temos a miíase primária, que é também conhecida como miíase obrigatória, que é quando o inseto vive um período de parasitismo para completar o seu ciclo de vida. Ela é produzida por larvas biontófagas, ou seja, são larvas que se alimentam de tecidos vivos. E os seus principais agentes são as moscas da família Calliphoridae, como por exemplo a Cochleomia omnivorax, e da família Cuterebridae, que nós temos aí como exemplo a Dermatobia hominis. Na miíase secundária ou facultativa, as larvas são de vida livre, e elas se alimentam de tecidos mortos ou de cadáveres ou de animais vivos. Neste último caso, elas atuam como parasitas e as larvas são do tipo necrobiontófagas, ou seja, elas são invasores de lesões anatomopatológicas pré-existentes. E as principais espécies desse grupo pertencem à família Calliphoridae, como por exemplo a Cochleomia macellaria, dentre outras, e também temos da família Sarcophagidae, como por exemplo a sarcófaga. E nós temos também membros da família Phanidae, como por exemplo a Phania sp. Bom, existem também as pseudomiíases ou miíases acidentais, que é quando acidentalmente as larvas são ingeridas. E aí elas podem causar distúrbios que pode ter gravidade variável. Existem poucos relatos de casos de pseudomíase humano. Na maior parte dos casos, elas foram causadas por larvas das moscas da família Syrphidae, da família Tephritidae e da família Mucidae. Bom, e quanto à localização no hospedeiro, que é um outro tipo de classificação, as miíases elas podem ser classificadas em cutâneas ou cavitárias. E as miíases cavitárias, por sua vez, podem ser classificadas em auriculares, nosofaríngeas, urogenitais, oftálmicas e etc., conforme a sua localização. As miíases primárias mais nocivas ao ser humano nas Américas são causadas por larvas de Dermatobia hominis, que nós vamos ver neste slide, e pelas larvas da Cochleomia omnivorax, que nós vamos ver mais adiante. Elas estão associadas a ambientes rurais, mas podem também ocorrer em áreas urbanas. A Dermatobia hominis, que é chamada popularmente de mosca berneira, ela ocorre desde o México até a Argentina. Os adultos são moscas de tamanho médio e pernas alaranjadas e o abdômen azul metálico. As suas larvas são denominadas de berne e possuem fileiras de espinhos curvos. Durante o seu ciclo de vida, as fêmeas de Dermatobia hominis capturam insetos sugadores de sangue, como os mosquitos e pernilongos, por exemplo, e colocam os ovos em seus corpos,
usando uma substância semelhante a uma cola para aderência. As larvas da Dermatobia hominis se desenvolvem dentro dos ovos, mas permanecem nesse inseto até que ele se alimente de sangue de um hospedeiro. As larvas de primeiro estágio, que nós chamamos de L1, emergem do ovo e então penetram no tecido do hospedeiro, escavando a pele intacta ou pela lesão causada pela picada, do inseto, ou até mesmo pelo folículo piloso. Elas se alimentam em uma cavidade subdérmica por 5 a 10 semanas, respirando por um orifício na pele do hospedeiro. A larva L1 se desenvolve então em L2 e depois para L3. E essas caem no chão e se transformam em pupas no meio ambiente. Após aproximadamente um mês, os adultos emergem para acasalar e repetir o ciclo. Aqui eu coloquei uma imagem, um desenho de uma fêmea capturando um inseto forético durante o voo, e aqui um inseto forético carregando uma penca de ovos. Então, não sei se vocês se lembram das aulas de ecologia, mas forese ou forésia é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um transporta o outro sem que se prejudiquem. Tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, de forese. Bom, no ser humano, as larvas de Dermatobia hominis causam lesões do tipo furuncular, chamados de dermatobiose, Então, Berne é só um nome popular, o nome então científico seria dermatobiose. E essas lesões são mais frequentemente encontradas em áreas descobertas do corpo, como por exemplo, os membros superiores e inferiores, as costas e o couro cabeludo. Cada lesão contém apenas uma larva. Então, estabelece-se uma reação inflamatória inicial, a pele fica avermelhada e ela se eleva como um furúnculo e ocorre a produção de secreção. As larvas elas se alimentam do material purulento e necrótico oriundo do ferimento e à medida que elas amadurecem, elas vão se tornando maiores. Bom, então a lesão ela é acompanhada de prurido e dores, As dores podem ser agudas. Pode ocorrer também linfadenopatia regional e sensação de movimentação do parasito. E após a saída da larva, essa lesão tende à cura, mas pode constituir uma porta de entrada para a infecção secundária. Então, pessoal, é importante lembrar aqui que a larva da Dermatobia hominis não migra, tá? Então, ela não migra no hospedeiro. Ela completa todo o seu amadurecimento ali no sítio de penetração inicial, formando esse inchaço subdérmico, que parece um furúnculo e que depois geralmente tende à cura. E a outra espécie causadora de miíases primárias, dentre as mais nocivas ao ser humano nas Américas, como eu mencionei, é a Cochleomia omnivorax. Essas larvas elas infestam lesões pré-existentes que são chamadas popularmente de bicheiras. Elas ocorrem desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina e o Uruguai. Bom, vamos ver um pouquinho sobre a sua morfologia, dessas moscas. Os adultos têm, então, tamanho médio, cor verde com um reflexo azul metálico em todo o tórax e abdômen. E no tórax encontram-se 3 faixas longitudinais pretas e elas têm os olhos vermelhos. As larvas elas possuem ramos traqueais com pigmentação escura, como indicado aqui nessas 2 setas. Elas têm um ciclo de vida mais direto do que a Dermatobia hominis, que nós vimos no slide anterior. Essas moscas, elas colocam seus ovos diretamente nas feridas
ou nas proximidades das feridas, né, do hospedeiro. Daí as larvas se alimentam do hospedeiro por cerca de uma semana e elas podem migrar da subderme para outros tecidos do corpo, causando muitas vezes danos extremos durante esse processo. As fêmeas são atraídas pelo odor de feridas recentes ou em orifícios naturais, como por exemplo bocas, orelhas, vagina e etc. Ou até pequenos ferimentos, como a picada de um carrapato. E ali elas depositam de 200 a 400 ovos. E em menos de 24 horas, as larvas biontófagas eclodem e se nutrem ferozmente dos tecidos vivos. Por isso o seu nome é Omnivorax. E daí se formam bicheiras extensas que exalam um odor atrativo para as outras moscas. Então, pessoal, a lesão causada por essas moscas, ela se caracteriza por uma ferida aberta, com mau cheiro, sangramento e com presença de larvas no local. Olhos, nariz e garganta são as principais áreas acometidas, e ela atinge principalmente pessoas extremamente debilitadas, e os sintomas e manifestações clínicos são variáveis e depende da área afetada, né? Então, dor e prurido no local são comuns. Pode ocorrer também dificuldades respiratórias, cegueira, desconfiguração e até mesmo pode levar à morte. As larvas produtoras de miíases secundárias são menos agressivas, pois elas não se alimentam de tecidos vivos, certo? Bom, as lesões então se restringem às áreas necrosadas dos ferimentos. E várias espécies de moscas estão associadas a esse tipo de miíase, tanto no ser humano como em animais. A Cochleoma macellaria é um exemplo delas. Ela é muito parecida com a Cochleoma omnivorax, distinguindo-se apenas pela existência de pelos claros na fronte e de 2 manchas claras no último segmento abdominal. As suas fêmeas depositam os ovos em cadáveres ou em feridas necrosadas, que é o local onde as larvas se desenvolvem. Existem também algumas espécies do gênero Lucilia, que também podem produzir miíases secundárias, né? Então, a Lucilia, ela apresenta cor verde metálica, acobreada ou com reflexos azuis. Nós temos também a Crisomia, que também tem cor verde metálica e tem reflexos azulados ou amarelados. E nós temos também as moscas da família Sarcophagidae, que apresentam tamanho médio a grande e tem uma cor acinzentada com 3 faixas pretas longitudinais no tórax e o abdômen com uma coloração do tipo xadrez. Bom, e nós temos, como aplicação, possível aplicação dessas larvas na medicina, nós temos o exemplo da terapia larval, que é quando são utilizadas larvas de insetos para acelerar a cicatrização de ferimentos. São aplicados desde os tempos remotos e foi bastante usada durante a Primeira Guerra Mundial. Dentre as espécies mais utilizadas nesse tipo de terapia, nós temos a Lucilia serricata, que ela é encontrada aqui no Brasil. Tá? Então, ela se alimenta daquele tecido necrosado, mas ela ajuda na cicatrização, já que ela tem essa seletividade pelo tecido necrosado. Bom, e uma outra aplicação seria na entomologia forense, Ela aplica, então, o conhecimento sobre a biologia e a ecologia dos artrópodes que se alimentam de cadáveres em situação de morte, seja acidental ou por suicídio ou em algum crime. Então, o conhecimento sobre a sucessão populacional das espécies que participam da decomposição de um cadáver possibilita inferir, por exemplo, o tempo decorrido após a morte
e fornece também pistas sobre os possíveis deslocamentos do corpo, a maneira e a causa da morte. Bom, então, por exemplo, dá para saber que se em algumas localidades, né, as primeiras ondas de artrópodes que estabelecem no cadáver são as moscas Calliforide e Mucide, seguido pelas espécies de Sarcophagidae e, por fim, os coleópteros, né? Então, o conhecimento sobre a duração dos ciclos de vida das espécies de moscas que compõem essas populações que são sucedidas pode fornecer com relativa certeza, né, a hora e a data do óbito, tá? Então, a gente viu, né, que elas têm um ciclo de vida bem interessante, que dá para a gente inferir essas informações. O diagnóstico das miíases se baseia no aspecto da lesão e na existência de larvas. Para o diagnóstico específico, considera-se principalmente a morfologia do estigma respiratório da larva, como nós vemos aqui nessas imagens. Então, é possível identificar o gênero dessa mosca olhando, né, numa lupa, por exemplo, aqui como nós vemos, o padrão desses estigmas respiratórios. Os adultos são mais fáceis de identificar, né, do que as larvas. Por isso, uma alternativa é recolher as larvas recolhidas e colocá-las num frasco contendo carne para alimentação e maravilha e aguardar que eles se tornem pupas e depois adultos. No tratamento das miíases, a retirada das larvas é fundamental e ela pode ser feita diretamente com auxílio de pinças ou com vaselina ou uma gaze embebida em éter sulfúrico, que estimula a saída das larvas mais aprofundadas que estão lá no tecido. No caso do berne, a larva deve ser asfixiada para que ela possa sair naturalmente ou ser removida cirurgicamente. Outro recurso é colocar uma fita de esparadrapo sobre a lesão e retirá-la após algumas horas. A larva, então, ela surge na superfície, abandona a lesão e pode ser retirada mais facilmente. Após a remoção das larvas, a lesão deve ser lavada com solução fisiológica, Ela deve ser limpa e debridada, se for o caso, E coberta com uma pomada antibiótica. Nos casos de lesões muito extensas, e profundas e que estão infectadas, é preciso então fazer a administração de antibiótico sistêmico. E nós temos também a ivermectina, de uso tópico, Por exemplo, uma solução a 1%, ou a solução oral, na dose de 200 mg por quilo. Pode ser utilizada principalmente nas infestações por Cochleoma omnivorax, naquelas infecções mais extensas. Então, dessa forma, as larvas morrem, com esse antiparasitário. Então, dentro de algumas horas, fica mais fácil fazer a remoção, E aí reduz a dor durante esse processo. A principal profilaxia consiste em combater as moscas, por exemplo, com o uso de inseticidas ou colocando telas nas janelas e mosquiteiro ao redor das camas, além de proteger as áreas descobertas da pele, principalmente as feridas abertas, em especial nos locais onde existem muitas moscas. Por exemplo, através do uso de roupas que cubram a maior parte do corpo e o uso de repelentes nas partes que ficam expostas. Isso é importante, pessoal, no caso dos pacientes que estão acamados, ok? E é importante também manter sempre os ferimentos cobertos com curativos e trocar com frequência esses curativos para que eles estejam sempre limpos para não atrair as moscas. E também são importantes os cuidados com a higiene pessoal, lembrando que as moscas são atraídas pelo mau cheiro. Então, cheiro de fezes e urina e até o mau cheiro de ferimentos, ou mesmo da boca, de pacientes que têm maus hábitos de higiene, elas podem atrair as moscas. Bom, e é também importante os cuidados com a higiene do ambiente. Por exemplo,
colocar o lixo em sacos plásticos e a implantação do saneamento básico adequado. Então, pessoal, as miíases são causadas por larvas de moscas, sendo as principais espécies de importância médica a Dermatobia hominis e a Cochleomia omnivorax. Elas causam as lesões que são chamadas popularmente de perne e bicheira, respectivamente. O seu diagnóstico é realizado pela observação das larvas na lesão e o tratamento é feito pela retirada das larvas com pinças após a oclusão da lesão, por exemplo, com vaselina. E pode ser usado o tratamento antiparasitário com ivermectina. E a profilaxia consiste em combater as moscas e proteger as áreas descobertas da pele, principalmente as feridas. E aí, pessoal, gostaram da aula? Então, não deixe de curtir o meu vídeo e não deixe de se inscrever e nem esqueçam de compartilhar com seus amigos e também se inscrevam, me sigam no Instagram, beleza? Tô postando todo dia coisa lá pra vocês. Quero ver todo mundo lá, entendeu? Porque dá mau trabalho. Quero vocês lá. No Instagram também. Falou? Beijo.